Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém com o microfone Boa aberto aí? noite. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela apresentação que você vai fazer. Vai ser um prazer acompanhar. Pessoal, vou pedir, obrigado, vou pedir para que todos mantenham o microfone fechado. A gente já vai iniciar. Hoje é uma live muito especial, é uma parceria do G2 Clube de Negócios Imobiliários, a Imóveis de Primeira, esse clube de negócios onde nós montamos isso para levar educação ao mercado imobiliário, formar compradores mais conscientes, com o intuito de realmente contribuir com esse nosso rico mercado imobiliário, não só de Curitiba, mas também do litoral de Santa Catarina, onde nós atuamos. Eu vou pedir para o Lucas colocar um pouquinho da apresentação ali, só para a gente falar, antes de chamar o Guilherme, sócio da Brain, que vai conduzir a apresentação com a gente. Nós somos a Imóveis de Primeira, nós temos uma grande satisfação de poder estar aqui apresentando a nossa história para muitos clientes que estão aqui na live, eu tenho certeza que já conhecem, já são compradores recorrentes aí da marca Imóveis de Primeira, mas faz importante apresentar um pouquinho de quem é a Imóveis de Primeira, do que a gente está falando. Nós somos uma empresa curitibana, temos mais de 11 anos de mercado imobiliário e hoje nós atendemos no médio e alto padrão, né, trazendo sempre uma estratégia de investimento para o nosso cliente, onde apresentamos mais de 60 incorporadoras, né, em Curitiba e também no litoral de Santa Catarina. Pode passar aí, Lucas. Nós somos os fundadores, eu, Orlandini, meu sócio, Quinasso, né? Nós temos 14 anos de mercado imobiliário, quase 15 anos de mercado imobiliário, e há 11 anos fundamos a Imóveis de Primeira. Pode mudar o slide ali. A gente tem alguns números que a gente gosta sempre de mostrar para que todos possam entender do que a gente está falando. Nós somos uma imobiliária focada, como eu falei, no segmento de lançamentos, então nós atendemos hoje, né, reforçando mais de 60 incorporadoras parceiras, trazendo os melhores e maiores produtos do mercado imobiliário de Curitiba e Santa Catarina. Nos últimos 2 anos, 3 anos, nós vendemos 1,5 bilhões em VGV, valor geral de vendas, números expressivos, com mais de 2.000 contratos assinados, e hoje nós possuímos 4 unidades, né, sendo 2 unidades em Curitiba. Nós estamos localizados em Curitiba, no BBC, no bairro Campina do Siqueira, né, ali Bigorrilho, Campina do Siqueira. Nós temos uma unidade no Centro Cívico, no edifício Neo Corporate, temos uma unidade em Balneário Pissarras e também uma unidade na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina. Um pouquinho ali da nossa localização, já falei, e os nossos principais parceiros, vou mostrar aí no próximo slide, onde nós atuamos em Curitiba e também em Santa Catarina. Essas empresas, né, nós tivemos o prazer de liderar as vendas aí no último ano, apresentamos um pouquinho das mais de 60 incorporadoras, como eu mencionei anteriormente. Pode passar, Lucas. E aqui gostaria de trazer 2 cases relevantes, né? Um dos principais cases é do grupo Plaenge, né? A marca Plaenge Vanguard. Nós somos a empresa hexacampeã de vendas, né? Esse ano de 2026 recebemos aí há poucos dias a premiação de 2025, onde batemos esse hexacampeonato na Plaenge. Fomos a empresa que mais vendeu nos últimos 6 anos dentro da marca, né? E somos a empresa bicampeã do Prêmio Colibri. Também nós temos números expressivos, gosto muito de mostrar o case do Grupo Ayoshi, né, uma empresa
relevante do nosso mercado, que apresenta grandes lançamentos, sempre focado no alto padrão e no luxo. Então, nós temos aí um número expressivo de mais de 260 milhões vendidos nos últimos 3 anos nessa marca. Essa é um pouquinho da história da Imóveis de Primeira. Hoje o objetivo aqui não é falar da Imóveis de Primeira, mas é trazer toda essa expertise da Brain, inteligência e estratégia. Essa que é uma empresa, vou passar a palavra para o Guilherme, mas essa que é uma empresa de inteligência de mercado focada no mercado imobiliário e nos orgulha muito porque é uma empresa curitibana. Talvez muitos de vocês já conheçam, mas é uma empresa que tem uma representatividade nacional e ela é genuinamente curitibana. Então, como nós vamos conduzir essa live aqui? No final, a gente vai responder algumas perguntas, né? E durante a live, o Guilherme tendo uma janela aí, ele pode responder algumas também que podem colocar ali no chat, né? E a gente vai trazer dados relevantes de mercado, né? Hoje, a Brain também antecipa tendências, não quero entrar muito aqui no conteúdo, mas nós apresentaremos algumas tendências de mercado para que todos possam fazer escolhas estratégicas dentro desse mercado de compactos, que é essa bússola que muitos de vocês estão aqui buscando, né? Como será o nosso cenário futuro de compactos dentro de Curitiba? Por isso eu convido o Guilherme, sócio da Brain, para que possa apresentar aí aquilo que vem pela frente. Muito boa noite, Guilherme. Orlandini, boa noite a todos. Prazer estar com todos vocês aqui. Vai ser um prazer bater esse papo com todos vocês e mostrar um pouco da nossa visão aí sobre o mercado de compactos e o mercado de Curitiba como um todo. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá, eu vou colocar na minha tela aqui, que eu acho que daí eu consigo manusear aqui mesmo. Deixa eu ver aqui se está aparecendo aí para vocês. Tá, perfeitamente. Beleza, vamos lá então. Né? Então, rapidamente aqui eu quero passar alguns dados e eu vou focar basicamente a nossa apresentação, né? Como o Orlandinho falou, nós somos uma empresa aí de Curitiba, temos 23 anos de história, fazemos aí hoje a maior empresa do Brasil que faz estudos de mercado para a área imobiliária. Então, quando vocês veem aí na mídia que o Brasil cresceu em venda X%, que Minha Casa Minha Vida representou tanto, que o Alto Padrão representou tanto, que a cidade A, B e C, que o consumidor está querendo comprar, esses são dados aí que a gente produz a nível Brasil. Atendemos mais de 1.000 municípios no Brasil como um todo, também lançando aí, através dos nossos estudos, mais de 60 bilhões de reais por ano no Brasil. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês rapidamente nesse nosso bate-papo é a visão mais 360 para entender um pouco o momento de um determinado mercado. Ou seja, aquilo que versa basicamente sobre oferta e demanda, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui basicamente os dados de intenção de compra e os dados, ou seja, os dados de demanda e os dados de oferta, tá? Como que está a intenção de compra no Brasil? Hoje nós fazemos basicamente 65 mil questionários junto ao público-alvo, pesquisas de campo junto ao público-alvo no Brasil como um todo. E trimestralmente a gente vai fazendo um grande termômetro que a gente chama de intenção de compra, que é o balizador do nível de atividade dos nossos consumidores imobiliários como um todo. E vocês também, basicamente, investidores e clientes que compram imóvel para revender ou que compram imóvel para alocar. Enfim, é importante saber como que é a temperatura da demanda na ponta, né? A gente faz aí trimestralmente uma pesquisa com 1.200 entrevistas só para comparar. Quem sabe bem aí pesquisas políticas, por exemplo, a gente faz pesquisas políticas por vezes com amostragem menor do que essa, né? Então, dá uma margem de erro aí de 3% para mais ou para menos, tá?
Aqui está um pouco a representatividade, então a gente tem um patamar entre homens e mulheres iguais, a gente está aqui falando de público acima de R$ 2.500 de renda, idades entre 21 e 70 anos. A gente tem que proporcionalizar isso à luz também do próprio país, né? Então a gente tem que ter cotas amostrais importantes para cada uma dos segmentos aqui. Temos o perfil majoritariamente casado, o perfil seletista, etc., que vai em linha também com a própria ocupação do país. Um recorte importante, eu vou mostrar na sequência, um recorte geracional. Geração Z, geração Y, né? Muito criou-se o dogma que esse cidadão aqui não queria comprar imóvel, né? Que essa turma aqui não quer comprar imóvel. Isso é uma mentira. A geração Z também está na ponta querendo comprar o seu imóvel, querendo locar seu imóvel, querendo habitar, né? Bom, a gente sempre tira a temperatura de quem já comprou imóvel nos últimos 12 meses. Hoje estamos num patamar de 9%, que é ideal, contra quem quer comprar nos próximos 24, né? Então a gente tem uma divisão aqui importante entre imóvel de desejo e imóvel de compra. Hoje, nós temos um patamar aí que quase 50% dos brasileiros topam querer comprar um apartamento. E, de regra, nossa temática aqui de hoje, isso é só mais de 100% essa barrinha aqui, porque a pessoa pode falar de mais de uma situação, né? Não sei se alguém fez pergunta e fez um barulho aqui. Mas, olha que interessante, a gente tem hoje no Brasil 12% dos domicílios do Brasil são locados, tá? 12 são locados, perdão, são apartamentos. Quando a gente vem para Curitiba, esse patamar é de 30%, né? E hoje nós temos 48% dos brasileiros que desejam comprar um imóvel, um imóvel vertical. Significa que há uma clara tendência ao aumento da verticalização no Brasil. O Brasil está se verticalizando. E o Brasil ainda é muito pouco verticalizado, tá? Então é importante a gente ter essa noção aí, tá? Deixa eu fechar aqui a tela, que eu acho que essa janelinha do lado está aparecendo. Agora, beleza. Sendo que também aí a gente tem outra casa em rua, etc., e outras modalidades de produto importantes. Outro ponto importante, né, que dá, inclusive, uma perspectiva de crescimento importante para o nosso setor e mostra realmente a sustentabilidade, né, que há uma liquidez importante para o nosso produto base, para o nosso imóvel base. Hoje a gente tem uma relação importante de investimento, né? Hoje 26% dos brasileiros querem comprar para investir. Só que algo importante, desses 26%, 90% querem comprar para obter uma receita recorrente, ou seja, gerar renda com aquele ativo e não flipar esse imóvel, né? Então, o investidor imobiliário, nós aqui como pessoas físicas investidoras do mercado imobiliário, somos muito, na essência, patrimonialistas e justamente entendemos a perspectiva de crescimento que o mercado imobiliário vive hoje e a liquidez que esse mercado vive hoje, né? Bom, qual que é a intenção futura, né? Qual percentual da população declara quero comprar imóvel nos próximos 24 meses? 50% dos consumidores imobiliários falam quero comprar imóvel nos próximos 24 meses. Não precisa entender muito de pesquisa para saber que isso aqui é um excelente patamar, né? Sobretudo quando a gente coloca isso no horizonte do tempo. Então, eu estou trazendo um recorte para vocês desde antes da pandemia, passando pela pandemia, teve uma queda aqui e subiu, né? E nós já estamos no mesmo platô de intenção de compra já há quase 2 anos, né? Então, a gente está com o mesmo aquecimento lá na ponta dos consumidores, vocês, inclusive, né, investidores que querem comprar imóvel no próximo ciclo imobiliário, 50%. Isso é excelente, né? E isso gera pressão na oferta, porque hoje a gente tem uma demanda
mais aquecida do que a própria oferta, até porque o incorporador, para comprar um terreno, desenvolver um projeto, aprovar, lançar, o ciclo naturalmente é longo. Esse incorporador tem que antever 2 anos e meio, 3 anos às vezes, né, para se colocar um produto na praça. Então, a capacidade nossa da demanda hoje consumir é mais rápida do que a capacidade do incorporador ter conseguir colocar o produto na rua. Então, isso gera pressão em preços. Então, isso é um fator que não nos leva a crer, por exemplo, que haverá uma eventual redução de preço. Pelo contrário, tem N motivos para a gente acreditar que o preço só tende a subir. Tá? Esse é um dos motivos. Se a gente pensar que no Sul, né, como um todo, a intenção de compra do Brasil está em 50%. Pega a bola. No Aqui, Sul, no Sul está em 48%. Acho que vazou um áudio de alguém aí. No Sul está em 48%. Né? Portanto, dentro da margem de erro, em linha com o Brasil como um todo. As maiores intenções estão no Nordeste e Centro-Oeste, que também vivem realidades importantes, muito puxadas pelo Minha Casa Minha Vida nessas realidades. Bom, daquela turma que quer comprar, 35% quer comprar em um ano, que é a demanda mais firme, ou seja, 17,5% da população do Brasil quer comprar um imóvel nos próximos 12 meses, o que denota uma velocidade de vendas prevista importante. Tá? Como eu falei para vocês, onde 48% querem comprar um imóvel vertical, um apartamento. E onde a gente tem hoje 55% de quem quer comprar um imóvel quer comprar por uma transição demográfica. Então, você, eventualmente, investidor que pensa numa revenda, por exemplo, a gente tem uma segurança de que esta demanda, que o protagonismo aqui da demanda imobiliária brasileira hoje está concentrado em motivações menos suscetíveis à desistência, se a gente tem fatores econômicos um pouco mais equilibrados, porque são motivações ligadas a uma necessidade de compra e, portanto, com uma menor chance de desistência e menos sensível ao noticiado, né? Então, não é a saída do aluguel, a saída da casa dos pais, a mudança de localidade, o casamento, a separação. Tá? Então, a própria saída do aluguel, a gente vê uma migração importante para esses produtos mais compactos, a gente vive uma compactação da metragem, não só em estúdios agora, em todas as tipologias a gente vê uma compactação. Essa é uma motivação genuína, sobretudo em Curitiba, onde a produção de Minha Casa Minha Vida é inexistente. Então, a gente tem um potencial de drenar uma demanda muito para produtos mais compactos, uma demanda que poderia vir a comprar Minha Casa Minha Vida, está hoje absorvendo basicamente produtos mais compactos, né? E é um público, como eu disse, menos suscetível ao noticiário. Então, nós estamos, neste momento, para esse público, neste momento no Brasil, com taxa de desemprego baixíssima. Curitiba mesmo vive praticamente um pleno emprego, com uma taxa de desemprego muito baixa, né, atrelado a uma alta renda média mensal. A gente está nesse momento no melhor rendimento médio real das famílias nos últimos 10 anos, né? E temos um processo de arrefecimento inflacionário, né, muito pagando pênalti de um juro alto, que também está numa trajetória de queda. Ou seja, essa demanda é menos suscetível à desistência, o que dá também mais robustez ao nosso mercado. É uma demanda menos suscetível a falar, vamos ver se o mercado vai dilatar. A pessoa não quer saber disso para sair do aluguel. Ou vamos ver agora que o Ratinho desistiu de concorrer à presidência. São motivos que não interferem a priori essa necessidade de compra. Passando aqui para o segundo ponto nosso, e o mais importante, o que nos leva aqui ao bate-papo de hoje, a gente tem aqui como se comportou o mercado imobiliário no último ano e o que a gente espera aí, né, nesse próximo ano. Essa é uma curva histórica desde 2008, no volume de alvarás residenciais liberados pela prefeitura. Esse é um dado da própria prefeitura que a gente pega, né? O que eu quero mostrar para vocês? Aqui o total de unidades, o total de alvarás licenciados. Uma autoconstrução, por exemplo, de alguém que comprou um lote e está construindo o lote.
ele está nessa conta. Agora a gente consegue separar o que é incorporação imobiliária. 70% do que foi licenciado no passado, deste volume, que é um volume bem razoável, né, é incorporação. Então, percentualmente falando, se vocês olharem toda a série histórica aqui, tivemos em 2025 a maior penetração do mercado formal de incorporação sobre o total licenciado da cidade. Bom, vocês podem olhar por um lado e falar, tudo bem, mas a gente lançou muito, então será que está vendendo? Já vou mostrar esses dados lá na frente. O que mostra que a incorporação imobiliária na cidade está muito ativa, historicamente falando, desde 2008. Se a gente vê isso em metragem, foram mais de 2 milhões de metros de alvarás emitidos ano passado, dos quais 63% está ligado à incorporação. 1 milhão e 200 mil metros foram emitidos aqui na cidade, tá? Quando a gente fala em lançamentos em Curitiba, essa é a curva histórica, tá? Então eu trouxe até a RM aqui como um comparativo, mas vamos olhar Curitiba como um todo. Lá no final de 24, nós tínhamos no acumulado em 12 meses, portanto no ano, né? A gente sempre faz análise acumulada em 12 meses, que é importante que a gente veja as tendências do longo prazo. A gente tinha 145 empreendimentos residenciais lançados, então a incorporadora que colocou o produto na rua, novos empreendimentos de prédio, e terminamos 25 com 118, né? Então a gente teve um processo, alvarás não significa lançamento, alvarás é um indicador anterior ao lançamento, inclusive, né? A gente teve uma queda de 18% de um ano para outro, o que é importante e que é outro fator que gera pressão em preço. Então, a gente teve uma demanda que eu acabei de mostrar para vocês, que está mantendo uma mesma atuada, e um processo de uma queda de volume de empreendimentos lançados no patamar de quase 20%. Isso gera pressão da demanda sobre a oferta, gera pressão em preço. Algo importante, vocês veem como o produto compacto, dentro do mix de empreendimentos lançados em Curitiba, foi se tornando protagonista nos últimos anos. Lá em 2020, eles representavam 16% do que foi lançado na cidade. Agora, em 25, foi 45%. Então, é o grande produto da cidade hoje. E é um grande produto por quê? Porque Curitiba destoa muito aqui naquele produto MCMV, Minha Casa Minha Vida. Isso aqui é desprezível. Então, muito dessa demanda que não consegue comprar, eles vão ficar na locação, são famílias se formando, ou jovens solteiros, né, públicos que estão historicamente mais concentrados em compactos, não são atendidos via Minha Casa Minha Vida. E isso é drenado para locação, tanto é que o índice de locação em Curitiba está hoje em patamares bem elevados. Não só o valor da locação, mas digo a proporção de domicílios locados sobre o total de domicílios da cidade hoje já bate 26%. No último censo era menos de 21%. Então tem crescido o volume de domicílios permanentemente locados. Não estou falando de Airbnb necessariamente, estou falando de locação de longo prazo, o que é outro mercado que a gente vai ver se configurar em patamares mais robustos ano após ano. Naquele volume de empreendimentos que eu mostrei há pouco, nos 118 empreendimentos, nós temos aqui mais ou menos 10 mil unidades que foram lançadas em Curitiba. Então, lá em 2022, a gente estava com 8.200, a gente foi para 10.200, somente 20% mais ou menos no acumulado, ainda que no último ano a gente tenha decrescido aqui em 10% a oferta colocada no mercado. Tá? Já vou mostrar os dados de venda. Mas então veja que a gente também teve um momento de ajuste de oferta. Já há vários trimestres a gente encontrou esse patamar entre 10 e 11 mil unidades como um patamar saudável de volume lançado na cidade, onde deste volume também majoritariamente a gente está falando de compactos, até porque denota-se produtos compactos, ele precisa de uma robustez maior de unidades dentro do mesmo empreendimento, para questões de gestão e etc. Então é natural que se tenha mais unidade compacta no mesmo produto. Elas são normalmente em regiões centrais, em corredores de biarticulado, que tem um potencial construtivo também mais alto e, portanto, denota maior volume por unidades. Por isso que carrega mais unidade também, né? Se a gente olhar aí bairros que mais lançaram, né, nos últimos 12 meses, a gente teve Novo Mundo, Beraba, ou seja, aí produtos mais standard, que a gente chama, né, produtos 2, 3 quartos, etc., da do velho idem. E aí tivemos já Portão, que tem compacto, Centro, né, Campina Siqueira está mais orientado a luxo, Capão Raso a Campo Santana econômico, né, então a gente tem o Centro aqui, hoje representando mais ou menos 10% da oferta
da cidade. Essas 10 mil unidades trouxeram para Curitiba, ano passado, 7,4 bilhões de reais aos valores de lançamento desses empreendimentos. Tá? Também é um ajuste na oferta, se comparado a 24, no horizonte de 17%, mas é um patamar bem superior ao que a gente via ali há 2, 3 anos atrás, né? Estamos falando mais ou menos de 25% de aumento se comparado a 2022. Né? Onde daí pesa mais naturalmente os produtos de luxo, até porque tem tickets médios mais robustos e pesam mais, aí 30, um terço basicamente são produtos de luxo. Indo para as vendas, então assim, a gente licenciou, teve o maior ano de licenciamento de incorporação na cidade, cresceu bem a oferta, será que a gente está aguentando isso? Vejam, a gente lançou 10 mil unidades e vendeu 10.200. Via de regra, a gente está já há vários trimestres, as compilações aqui, como vocês estão vendo nas datas bases, são trimestrais. Há vários trimestres, nós temos tido performances de venda superiores às performances de lançamento, o que faz com que o nosso estoque, vou mostrar num gráfico agora à frente, esteja diminuindo trimestre a trimestre. E, novamente, cruzando isso aos dados de demanda que a gente viu há pouco, o estoque caindo, isso gera pressão inequívoca em preço. Hein, Guilherme? Fazer Oi. uma pausa aqui para você tomar uma água, mas essa é a pergunta mais recorrente entre os nossos clientes que estão na live aí. Olha, mas está lançando e está vendendo? Agora você acabou de responder, né? A gente sempre tem argumentado, mas nada como números robustos como você está trazendo, né? Porque às vezes, muitas vezes, o corretor que está dando aquela consultoria, que está falando, olha, doutor, realmente tem uma demanda porque o que é lançado é vendido, isso tende a pressionar os preços para cima, o estoque está caindo, né? Mas agora a gente está apresentando a realidade, a caixa preta aí aberta dos números específicos de Curitiba, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, e só um parênteses, Orlandini, aqui, um passo anterior, o Brasil vive isso aí hoje, tá? Então, assim, há um ambiente saudável a nível Brasil de forma geral, olhando por cima do satélite aqui. São Paulo é um mercado que é 10 vezes Curitiba, então o que eu estou mostrando aqui de 7,5, São Paulo tem 75 bilhões, São Paulo também tem vendido, Rio de Janeiro é o segundo maior mercado do Brasil, e nós ficamos entre o terceiro e quarto. Então hoje Curitiba é um dos grandes protagonistas do mercado imobiliário brasileiro. Nós ficamos ali para e passo com Goiânia. Porto Alegre, que disputava conosco sendo o maior mercado do Sul, a exceção do litoral, que a gente está falando do litoral catarinense, que é o mercado de segunda moradia, etc. Estou falando do mercado essencialmente de primeira moradia. Porto Alegre ficou degraus assim, muito abaixo. Né? Hoje a gente vende quase 3 bilhões a mais do que Porto Alegre. Né? Então Curitiba está num bom momento nesse sentido e é hoje um grande protagonista do mercado imobiliário nacional. Tá? Vou voltar aqui. Onde daí, se vocês verem aqui como um todo, né, o centro, aí, por exemplo, que é essencialmente composto por produtos mais compactos, figura como segunda maior destinação de venda no ano passado, né? E aí, olha que interessante, a gente lançou 7,4 e vendemos 7,9. Também é um volume acima do que o lançado. Esse 7,9 significa, só para fazer uma conta diária para vocês aqui, besta, mais de 20 milhões de reais por dia. Então, Curitiba vende em apartamentos novos mais de 20 milhões de reais por dia. Apartamentos novos, né? Ou na planta ou pronto, mas direto do incorporador. Isso faz com que o nosso estoque hoje seja lá de 11 mil unidades. Ou seja, a gente está vendendo 10.500, 10.600. Significa dizer que se ninguém lançar nada, o estoque de Curitiba seria consumido em um ano. Só para vocês terem noção, isso lá na crise de 2015, 2016, que a gente vivia um momento mais complicado, realmente economicamente falando, politicamente falando, e etc., e que o nosso setor tinha
estava mais afetado. Veja, lá atrás não tinha lei de extrato, lá atrás as empresas estavam muito inchadas, fazendo expansões aí mais malucas, a gente não vê isso, as empresas tinham menos governança, hoje as empresas têm muito mais governança, o mercado de capitais, via de regra, não atuava no mercado imobiliário, hoje atua com força, subsidiando e injetando funding para os incorporadores produzir. Lá atrás, o escoamento do estoque, não só em Curitiba, em Curitiba chegou a mais de 25 meses. Eu estou falando que hoje o estoque será consumido pela velocidade de vendas que a gente tem em um ano. Né? Então, é um estoque bem saudável, em linha com o Brasil. O Brasil está em 10 meses hoje. Puta, mas está abaixo de Curitiba? Bom, está abaixo de Curitiba porque o Brasil, metade do Brasil hoje, em termos de unidade, é Minha Casa Minha Vida. E a gente não produz isso. Essa é uma outra discussão que a gente podia ter em outro momento aqui, porque Curitiba passará por revisão de plano diretor esse ano e deve haver uma mudança em política de RIS, né? E olha que interessante, então aquilo que a gente mais produz, que é o compacto, diminuiu o seu volume, a sua participação no estoque, significa dizer que a gente vendeu mais. Eu vou mostrar outro gráfico que mostra isso. Né? A gente saiu de 35, andou de lado, né? Mas teve uma redução tênue aqui. Né? Velocidade de vendas. Então, hoje, Curitiba está com uma velocidade bem em linha, muito superior ao que a gente estava lá em 2022, em linha com o que a gente viu nos últimos anos. Então, a velocidade de vendas de Curitiba está numa cadência importante de algo como 20%. O que é a velocidade? IVV, Índice de Velocidade de Vendas. É o saldo, né? Eu tenho um estoque X no mês de março agora, por exemplo. Aí lancei as unidades de março, eu adiciono esse estoque e diminui o que vendeu. Esse saldo percentual é o que a gente chama de velocidade de vendas. Então, a gente está com uma velocidade de vendas de 19% trimestral, né? Então, isso significa dizer que os empreendimentos, considerando todos os empreendimentos de todos os padrões, eu vou mostrar já desagregado por padrão, se é novo ou se já está entregue, por exemplo, vende na média mais de 6% ao mês, o que é uma ótima velocidade de vendas. Agora, se eu fizer a velocidade de vendas agregada no ano de 2025, separado essa aqui é uma categorização que a CBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, faz. A gente faz a pesquisa nacional para eles. Compacto, naturalmente, são produtos majoritariamente compactos, econômico até o teto do Minha Casa Minha Vida, standard do teto até 700 mil, médio de 700 a 1,250, alto de 1,250 a 2, luxo de 2 a 4, superluxo acima de 4. O que eu quero falar para vocês, né? O estoque nosso no final de 24 era esse, no final de 25 era esse. A gente lançou das 10 mil unidades, 4.700 foram compactas e a gente vendeu 4.800 estúdios em Curitiba ano passado, venda primária. O estoque diminuiu. E o que isso significou em velocidade de vendas? Isso significou que a gente vendeu, na média, 55% ao longo de um ano da oferta de compactos. O que é muito. Significa dizer que em 2 anos, ali no ciclo de obra, basicamente, os produtos são consumidos. E é a maior velocidade de vendas entre os produtos de Curitiba, que teve uma velocidade de vendas anual de 48%, que é ótimo, mas mostra uma clara inclinação da venda muito orientada a ticket, né? E de que o produto compacto seria o produto mais líquido hoje no que se refere à venda. Preços. Para vocês entenderem o preço médio de Curitiba, hoje o Curitiba está precificado a 15.100, se passar uma régua em todos os produtos da cidade, independente do tipo do produto, independente de onde esse produto seja, geograficamente falando. Ou seja, a gente incrementou o nosso preço em 11%, um aumento real, portanto, de 7%, se a gente arredondar para 4% a inflação. Então, Curitiba tem tido uma valorização real nos imóveis novos da cidade. E aí, se eu olhar só o compacto, um dormitório, uma valorização superior à média da cidade, que já é muito boa. Inclusive, a maior valorização de preço médio do metro quadrado. Os 2 dormitórios variaram 11,7%, muito similar. Os 3 também 12%. E os 4 dormitórios, os produtos mais de luxo, foi o que percentualmente menos valorizou, mas já tem um preço médio que já beira os R$25 mil o metro quadrado na cidade de Curitiba. Então, a gente tem o maior volume de vendas, a maior oferta disponível e, mesmo assim,
a maior a valorização. Por quê? Porque a gente tem tido uma velocidade de vendas naturalmente bem consistente na cidade. Se vocês olharem hoje na cidade como um todo, Curitiba tem um compacto que está precificado a R$ 440 mil, ou 15.200, olhando a cidade como um todo. Regiões mais valorizadas, isso é 16,5, isso é 17, isso é 20, em alguns casos, né? A depender do posicionamento daquele produto. Aqui eu estou falando de um compacto que possa estar no Batel, ou de um compacto que possa estar no Boa Vista, né? Ou no Capão Raso, enfim, né? Estou olhando a cidade como um todo aqui, tá? Outro ponto importante que eu queria falar para vocês é a idade do nosso estoque. Como assim? Falei para vocês que Curitiba tem 11 mil apartamentos à venda. Olha que interessante. Mais de 40% da oferta de Curitiba hoje são de apartamentos que foram lançados ano passado. Estoque anterior a 2021 é 8%. Que, via de regra, o estoque pronto estaria aqui e aqui entrando em vias de entregar. Então, a gente tem um estoque pronto muito baixo na cidade, o que denota que os empreendimentos vão sendo consumidos no próprio ciclo de obra, aí, orientados 36, 40, 45 meses, mais ou menos. Nós vendemos mais ou menos 3.900 compactos no passado, mais de 4 mil compactos no passado, perdão, como eu falei para vocês, e nós temos 3.800. Ou seja, aquela média da cidade que é um ano, o escoamento da oferta de compactos se daria em 8 meses e meio. Né? Então, ainda que seja um volume, não necessariamente se dará, né? Mas se eu pegar naturalmente o que é vendido versus estoque, e pela velocidade de vendas que a gente tem, esse compacto poderia ser escoado em 8 meses. Né? Ao ponto de que hoje a disponibilidade sobre a oferta da cidade, ou seja, a relação dos 11 do estoque sobre o que foi lançado, é de 28%. Que é RM, tá? Só para vocês entenderem. Dito isso, essa relação até 30% é muito aceitável. E aí o que eu quero mostrar para vocês? Esses 28% quem está ajudando mais a baixar essa disponibilidade média geral da cidade? Esse cara aqui. Aquilo que é a maior oferta da cidade hoje, em termos nominais, é a menor relação percentual de estoque. Diferente, inclusive, de produtos de mais alto luxo e super luxo, que também, naturalmente, possuem a sua liquidez, mas é um produto que o cenário econômico já interfere muito mais no processo de compra desse cliente. Né? Gente, seria isso. Eu estou à disposição de vocês aqui, agradeço o tempo de vocês e sigo aqui à disposição. Bom? Obrigado pelo tempo de todos aí. Guilherme, muito obrigado. Números relevantes aí, parabéns. Né? Sempre a Brain está à frente aí do nosso mercado, por isso que vocês são referência. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vi ali no chat que falaram sobre algum slide da apresentação, daí os nossos corretores podem compartilhar, né, o dado, a informação de interesse de cada cliente. E se alguém quiser perguntar alguma questão específica, acredito que a gente ainda tenha 5 minutos aí. A Dani levantou a mão. Pergunte, Dani. Tudo bem? Boa noite. Guilherme, obrigada pela aula, viu? Olá, imagina. Eu trabalho na IP, tem um pessoal aqui que é cliente também na live, que são os consultores. Uma coisa que é fundamental, né? A gente tem como grande objeção, o cliente hoje em dia ele fala, mas tem muito lançamento. Falando daquela velha máxima lá atrás de bolha, que a gente sabe que não tem, né? Mas contra números não tem argumentos. A gente sabe que a curva simples de produção e estoque diminuindo é a lei básica da administração, né? Perfeito, é isso aí. A gente sempre tem que explicar, nossa, tem muito tapume aqui na minha rua. Mas é que a verdade, o mercado imobiliário como um todo, e isso no nosso tempo aqui escasso, não daria para a gente detalhar com aprofundamento tudo, mas assim, a gente tem uma disponibilidade de crédito em ascendência, né? A gente tem, como eu falei, esse ambiente econômico, muita coisa complicada, mas muito fato positivo, e Curitiba vive um momento positivo. O Paraná vive, Curitiba vive, né? Pleno emprego, muita gente com renda,
a renda média real subindo. A gente teve, neste momento, a despeito da mudança tributária no Brasil, o maior volume de distribuição de lucros das empresas nos últimos anos, até porque tinha que constar em ata toda a distribuição de lucro até 31 de dezembro do ano passado. Então, há uma injeção de capital importante no nosso setor previsto, e Curitiba caminha assim, né? É claro que, como todo e qualquer outro mercado, a gente vai ter problemas de produto. Tem aquele produto que não foi bem concebido, que não foi dado a uma imobiliária como vocês, que tem uma capacidade de venda importante, que não foi feito estudo, que está mal precificado, que foi modelizado. Tem problemas de produto? Natural que tenha, todo mercado tem. Tem problemas de mercado? Acho que essa é a questão. Esse é o melhor, né? Para nós. É isso. Problemas de produto vão haver, natural. Sim, outra coisa também que eu acho que é importante, porque a gente falou do que aconteceu, mas eu acho que existe uma previsão muito positiva, porque também esses teus números tu sabe que tendem a seguir, até pela questão mercadológica da taxa de Selic, vai despejar mais dinheiro no mercado, né? Então, se a gente tem um estoque que está sendo mais consumido do que produzido, e a taxa Selic caindo e despejando mais dinheiro no mercado, naturalmente, essa curva daqui a poucos meses vai mudar do estoque, né? Perfeito, é isso aí. Então, por isso que eu falei ao longo da apresentação, fui tentando construir um raciocínio que a gente não acredita em queda de preço. Tem N motivo, não falei outros tantos, né? Assim, dificuldade de mão de obra, né? Todos os incorporadores estão polvorosos aí, assim, não conseguem contratar para canteiro. Então, o custo da mão de obra aumenta, né? Vocês terem noção, um mestre de obra hoje em São Paulo, que é o maior mercado do Brasil, ganha na média 50 mil reais. 50 mil reais, mestre de obra, né? Curitiba, que seja, não é metade disso, é mais, né? O mestre de obra em Curitiba ganha mais de 30 hoje. Então, assim, isso tudo impacta na estrutura de preço da turma, né? Os terrenos vão ficando mais difíceis, né? Compor terrenos, a gente tem um insumo finito, vamos falar assim. Então, a dificuldade de reposição do produto é maior. Então, assim, tem N motivos para a gente dechancelar aqui uma ideia, seja de bolha, seja de queda de preço, etc. Tem uma pergunta que eu acho que vai... Só vou finalizar, Landini, que eu acho que é bem importante, porque a gente tem alguns clientes aqui, e como tu consegue carregar números e estuda eles, e nos tira, assim, um pouco do jogo para mostrar números, para a tua visão, vai aumentar ou vão cair os preços? O melhor dia para comprar é hoje, né? Não, eu já falei que não tem chance nenhuma de baixar o preço. Zero. Zero. Muito obrigada pela tua colaboração. Imagina. E até, Guilherme, agregar, nós participamos de uma live, né? Nós organizamos uma live semana passada com a Iogá, né? E ela trouxe um pouco do cenário do short stay. Talvez alguns clientes que estejam hoje conosco estiveram também na semana passada. E alguns dados que comprovam essa demanda crescente. Hoje, a locação por temporada, a Iogá, para quem não sabe, é uma administradora de locação por temporada, administra short stay, popular Airbnb, enfim, né? Hoje, a média dos empreendimentos administrados por ele, das unidades, eles administram mais de 1.000 unidades em Curitiba, algo em torno de 70% de ocupação. Tem prédios com 90% de ocupação. Então, a demanda para o compacto também nesse setor está muito grande. Se tem ocupação, se tem gente vindo para Curitiba, seja ele para o turismo tradicional ou turismo de negócio, que Curitiba lidera o segmento de turismo de negócio, né, no Brasil, só atrás de São Paulo, aí, se não me fujo a memória dos números, com certeza o segmento tem prosperidade aí à vista por longos anos, né? Perfeito, né? Então, e aí outra coisa também que eu quero falar, né? Acho que há um potencial migratório também de ocupação de compactos para long stay. Acho que isso também é importante. A gente vai começar a ver o long stay vindo para... E quando eu falo compactos, novamente falando, não estou falando só do estúdio pequeno, estou falando que o mercado vive um processo de compactação. A gente não faz mais 3 suítes com 180, a gente faz 3 suítes com 120. A gente não faz mais 2 suítes com 120, a gente faz 2 suítes com 80. A gente não faz mais o 3 dormes com uma suíte com 80, a gente faz com 65. A gente não faz mais 2 dormes, e assim vai. Então, o mercado vive um processo de compactação. E, para quem é investidor que pensa em long stay, eu acho que também abre-se uma janela importante, porque a classe média, cada vez mais,
vai ficar com a renda sua achatada e vai migrar para locação. Não só do compacto, mas também do 2Q compacto, dos 50 metros, então, do um dormitório, não do estúdio, estou falando de 35 metros, não do 20, e do 20 vai continuar tendo o long e o short. Então, acho que é um processo claro de drenagem de demanda para a locação. Pergunte, Canel. Levantou a mão aí. Guilherme, boa noite, tudo bem? Olá. Eu queria só acrescentar, acho que é interessante a gente falar Deixei ele no tema, canto para a senhora, tá bom? Quer que eu ligue a luz também? a questão, né, da vinda de muitos de fora para cá, por causa do crescimento que o Paraná está tendo, e Curitiba, por excelência, né, na região metropolitana, de empresas que muitas pessoas do alto escalão corporativo está vindo para cá para morar, e muitas vezes eles vão buscar realmente a parte compacta, como você estava dizendo, né? Pode até não ser os estúdios, mas um compacto de 2 dorme, de 1 dorme. Então, isso é muito importante a gente salientar, né? Porque o Paraná como um todo, mas por excelência, Curitiba e região metropolitana está tendo um avanço muito grande na área industrial e empresarial, com grandes empresas multinacionais vindo para cá e utilizando, né, esses diretores de grandes empresas, muitas vezes, e o alto escalão, vindo para morar para cá e procurando empreendimentos compactos na região aqui de Curitiba e região metropolitana. Então, isso acho que é muito importante, né? Vai de encontro com aquilo que você trouxe em números aí, de mais unidades saindo do estoque do que unidades entrando no estoque. Perfeito, acho que coaduna um pouco o que eu falei no momento econômico do país, em alguns casos. A gente tem, como eu falei, não dá para dourar a pílula e traçar o mundo poliano aqui, mas a gente sim tem muitos dados importantes. Tanto é que analistas políticos falam que a pauta economia não vai ser a pauta da eleição agora, por exemplo. Né? Vão bater em outras coisas, segurança tal, não vai ser isso. Porque realmente é o momento econômico, a gente tem uma Selic que pesa, a gente sabe bem, etc. Mas também, se a gente olhar momentos eleitorais, o mercado imobiliário sempre foi muito bem em anos eleitorais, muito bem, porque é um ativo real, a gente está num mundo volátil, a gente tem uma guerra lá, uma guerra colar, uma polarização cada vez mais concentrada novamente no quadro eleitoral, né? Hoje tivemos a desistência do Ratinho, hoje que seria uma terceira via, né? Então, tudo isso, em um momento volátil, o mercado imobiliário é o quê? Um ativo seguro, ativo real, né? Ou o cliente vai comprar ouro, que não está barato, ou vai colocar dinheiro em mercado imobiliário, né? Porque os dados mostram que não há previsibilidade de queda de preço, que é a valorização real dos ativos, e etc. Então, assim, o momento econômico, atrelado também até ao próprio cenário de incerteza política, nos leva a crer que o mercado imobiliário é uma fuga para aqueles que estão mais preocupados com a volatilidade política e para aqueles que entendem que é um bom momento para investir, pelos fatores econômicos, que também tem dados positivos no meio de tudo isso, também é uma possibilidade. Ô, Guilherme, eu vou aproveitar aqui a nossa audiência e vou deixar um dado relevante. Não sei se todos sabem, mas a Imóveis de Primeira Praia Brava, ela tem a sociedade com a EQI Investimento, né, que é sócia do BTG. E já me trouxeram dados aqui da EQI que uma pequena queda da Selic, né, já aumentou muito a solicitação de resgate de aplicações. E a EQI mede muito isso, para onde está indo esse recurso. E é aquilo que a gente já sabe, está indo para o imóvel. É o PIX da incorporadora, da compra do imóvel. Então, é isso que você acabou de falar. O porto seguro sempre vai ser o tijolo, né? A proteção de crise, o cara compra imóvel, né? Quem levantou a mão aí, fique à vontade.
Oi, Erlandina, tudo bem? Boa noite. Só assim, Tudo complementando bom? isso que você falou, o governo federal ele tem aí plano de financiar até 3 milhões de unidades do programa Minha Casa Minha Vida agora em 2026, justamente para ir meio na contramão das próximas eleições agora. Muito bom. Alguém mais levantou a mão aí? Se quiser perguntar, a gente responde essa última pergunta. A gente tem mais 13 slides, Guilherme, mas daí eu te libero aí, você fica à vontade. Alguém mais quer perguntar Tranquilo. alguma coisa? A Jaque quer perguntar, Jaque? Quer perguntar, Jaque? Não sei se levantaram a mão ali, se confundiram, mas assim, a gente vai deixar. Você vai perguntar? Oi. Pode perguntar, Jaque. Eu queria perguntar o que você diria para uma pessoa que hoje mora nos Estados Unidos e está com medo de investir no Brasil pela situação econômica, pela política. O que você diria para essa pessoa? Para ela ver jornal, porque a chance de acontecer algo nos Estados Unidos é muito maior do que acontecer aqui. Eu não investiria lá, né? A desvalorização cambial é absurda, o risco geopolítico lá é muito maior, né? Eles vivem uma trajetória inflacionária também complicada, queimando dinheiro e reservas em guerra, né? Então, assim, a ambiência brasileira, com todos os percalços que a gente vive aqui, nos dá uma previsibilidade muito maior do que pode ocorrer lá. Obrigada. Imagina. Eldo, manda lá. Boa noite, Guilherme. A minha pergunta é o seguinte: nós falamos de 2024, 2025, e quem está comprando hoje, está comprando para daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, talvez. Essa perspectiva, logicamente que a gente tem expectativa que a Selic caia e vai bombar o setor do tijolo, como disse Orlandini, e você vê que essa tendência vai se prolongar daqui a 5 anos, 6 anos, a realidade que mostra isso hoje. Olhando a cauda longa, a gente não vê realmente chance de uma grande estabilização como a gente viu em 2014, 15, 16, no mercado como um todo e no mercado imobiliário. Como eu falei, a gente não vive um cenário de super oferta, a gente não vive um cenário de empresas inchadas, as empresas estão majoritariamente líquidas, o escoamento da oferta é bem ok. Se a gente jogar aí, o Orlandini falou de operação, o short stay em Curitiba também está numa trajetória em ascendência, a economia da cidade também está, etc. Então é natural que no Brasil, como diriam os sábios, pode ocorrer tudo, inclusive nada, né? Mas não há indícios que nos levem a crer numa desestabilização do mercado imobiliário como um todo, né? Ainda que a gente tenha aqui uma luta diária, sobretudo as associações setoriais. Então vamos falar da jornada 6x1, vamos falar da tributária, né, que foi uma briga intensa ainda e isso pode afetar, sim, no médio e longo prazo, as questões aí do Brasil como um todo e no mercado imobiliário também, né? Então muito investidor, e vários de vocês devem estar se apropriando de estruturações de pessoas jurídicas, de holdings, etc. Então tem muita coisa para acontecer no Brasil, não dá para cravar com exatidão que pode ocorrer daqui a 6 anos se a gente não sabe quem vai sair candidato a presidente daqui a 4 meses. A exceção dos 2 que já estão confirmados, né? Então, assim, seria um exercício de futurologia muito grande, mas todos os cenários nos indicam para a gente ir sempre avante aqui numa cadência. Estamos num platô, numa velocidade aqui de cruzeiro, né? Sem nenhum pico absurdo, mas uma velocidade de cruzeiro que nos dá um fôlego importante. Ludi, última pergunta aí, vamos liberar para você. A última pergunta da Ludi e liberamos o Guilherme. Oi, boa noite, Gui, tudo bem? Olá. Gui, então eu poderia dizer, cruzando o volume de vendas, eu como investidora, eu posso entender que eu tenho múltiplos perfis se eu quiser revender, se eu quiser comprar com a incorporadora, tanto para um
se eu me adapto à primeira compra, né? Ao short stay, eu vi que você falou da moradia individual, o que amplia o campo de venda para quem quer comprar, para quem quer alugar, para quem quer trabalhar de várias formas essa alavancagem. Então, eu posso afirmar que hoje é sobre liquidez e segurança, porque o tanto de volume de estoque versus o volume de venda, o compacto deixa de ser uma aposta para o mercado e ele concentra volume e demanda ativa, certo? Perfeito, perfeita análise, é isso aí. É isso aí, eu acho que a gente tem nível de, ainda que sejam níveis de estoque grandes, né? Vamos falar assim, 3 mil e poucos, mas a gente está vendendo, né? E tá ocupando isso, né? Os produtos que estão. E há uma maior heterogeneidade possível no perfil dessa ocupação, né? Eu Então, atuei com investimento em Itapema, em Curitiba, e eu vejo que a gente não precisa ter esse medo dessa bolha. Então, eu queria ter essa confirmação, se num cenário de estoque alto, digamos assim, hoje, pelo que você passou, o volume de venda sustenta a operação e traz segurança e liquidez para o investidor. É um giro de segurança, né? perfeito, é isso aí, é isso aí. Obrigada. Imagina. Gui, obrigado, Guilherme. Vou liberar você, agradecer aí as pessoas que perguntaram e as informações que a gente compartilhou. Alguma outra pergunta que venha a surgir, a gente vai responder aí no particular com o corretor ou com o gestor aqui da imobiliária. Vou te liberar. Eu tenho mais 13 slides, mas você está liberado aí. Muito obrigado mais uma vez. Sempre muito relevante. Um abraço a todos, obrigado aí, que bom. Valeu, Gui. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.